Sejam bem-vindos ao canal Segue o Fio da Notícia. Aqui você vai assistir um grande resumo de um tema importante. Nós fazemos um trabalho de pesquisa buscando todas as informações públicas pela internet. Todas as reportagens, artigos, documentos oficiais e muito mais. Nossa intenção é trazer a notícia e fazer com que você forme sua opinião sem viés político e sem induzi-los a nada. Mas antes de seguir o fio da notícia com a gente, nos ajuda e se inscreve e já dá aquele joinha, tá? Sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo, vamos trazer um resumo da notícia sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor e a sua liberação para cumprir a pena em casa. Para te ajudar a formar a sua própria opinião, analisamos as principais notícias de diversos portais e trouxemos a análise do caso e a pesquisa de casos similares para analisarmos se a Justiça, ou no caso o STF, teve a mesma decisão. O ex-presidente Fernando Collor, ele passou a cumprir pena nessa quinta-feira em seu apartamento, na cobertura de um prédio com vista para a praia de Ponta Verde, uma das mais famosas áreas mais nobres ali de Maceió, a capital de Alagoas. O imóvel é avaliado em 9 milhões de reais. O preso no último dia 24 de abril, Collor, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a trocar a cela no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira pela prisão domiciliar. Em 30 de outubro de 2023, a Justiça do Trabalho determinou a penhora do apartamento como forma de quitar uma dívida trabalhista de R$264 mil, relacionada a um ex-funcionário de uma empresa da qual Collor é sócio. Mas ele segue morando lá e vai cumprir prisão domiciliar lá também. Não, né? Exato. Ou seja, porque este caso específico de uma figura com tantos recursos, resultou em prisão domiciliar, enquanto outros, talvez com problemas de saúde semelhantes, mas sem o mesmo poder econômico, sem a mesma visibilidade, continuam presos. Certo. Vamos então aos fatos para entender melhor. O ex-presidente foi condenado, 8 anos e 10 meses por corrupção no caso da BR Distribuidora. Isso. E depois que os recursos dele foram negados, veio a ordem de prisão. Ele foi inicialmente para uma cela especial lá em Alagoas. E foi aí que a defesa entrou em ação, eu imagino. Foi aí mesmo. Pediram a prisão domiciliar. Os argumentos principais foram a idade, já com 75 anos, e o que chamam de comorbidades. Que são várias doenças ao mesmo tempo, certo? Exatamente. No caso dele, diagnóstico de Parkinson desde 2019, transtorno bipolar e também apneia do sono crônica, que causa privação de sono, bem sério. E a justiça aceitou de cara? Não de imediato. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo, pediu provas bem robustas, exigiu exames e também a oitiva, que é o depoimento formal do médico pessoal do Collor. Então teve uma checagem rigorosa. Sim, e é importante lembrar que a lei brasileira, o Código de Processo Penal, ela prevê essa possibilidade, prisão domiciliar por motivo de doença grave ou idade avançada, não é algo fora da lei. Entendi. E as provas vieram? Vieram, e muitas. Mais de 130 exames médicos foram apresentados, segundo as fontes. E além disso, teve um ponto importante, a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Que é quem acusa nos tribunais superiores. Isso, a PGR deu um parecer favorável, diz que por razões humanitárias seria o caso de conceder. Com base nisso tudo, o ministro Moraes concedeu a chamada prisão domiciliar humanitária. E o resultado prático que as fontes destacam muito é que ele está cumprindo essa pena numa cobertura de luxo em Maceió, avaliada em milhões, 9 milhões de reais. Usa tornozeleira eletrônica, claro. Precisamente. Com tornozeleira, visitas restritas, passaportes suspensos. Mas aí, nesse ponto, a gente entra no centro da discussão que as fontes que a gente analisou levantam. Que é a tal da desigualdade, o contraste. Exato. Porque, veja bem, a lei existe para todos, no papel. Mas o que os relatos sugerem é que a capacidade de juntar essa montanha de provas, que são caras, mais de 130 exames, e de manter advogados de ponta, caros, isso pode acabar sendo o fator decisivo na prática. Para conseguir acessar essa consideração humanitária que a lei prevê. Exatamente.
As fontes contrastam muito essa situação com a de presos Não tem comuns sem nada na minha recursos. consciência que me Gente que acuse enfrenta de ter condições graves deslustrado também, o tipo mandato que eu hipertensão, recebi de diabetes, 35 milhões problemas de brasileiros. cardíacos, E não até mesmo bastasse o Parkinson, julgamento como que eu o Collor, faço com a minha mas que própria tem os consciência pedidos sobre negados. minhas E continuam em regime fechado. As fontes citam exemplos disso. Citam sim. Falam de casos de idosos, pessoas com várias doenças, condenados por crimes diversos, que não conseguiram benefício. Um idoso condenado por homicídio, uma mãe acusada de tráfico, um homem condenado por estupro com várias doenças. Pedidos negados. Isso me faz lembrar um caso que também deu o que falar. O da Adriana Anselmo, lembra? Ex-primeira-dama do Rio. Ela conseguiu domiciliar por ter filhos pequenos. Lembro bem. E aquele caso foi interessante porque ele acabou impulsionando um habeas corpus coletivo. Que é uma ferramenta legal que vale para um grupo todo, né? Isso, e estendeu o benefício para todas as mulheres em situação parecida, presas por crimes sem violência. Mandatos de mesmo as senador, sem recursos. Collor tentou se Foi uma eleger decisão com governador impacto de amplo. Alagoas E aí em a pergunta que as 2022, fontes meio que quando deixam no contou ar com o é, apoio do então será que o presidente e caso candidato Collor Jair deveria Bolsonaro. levar a uma discussão Collor teve menos de parecida 15% pra dos presos votos com e problemas ficou no graves de terceiro saúde, lugar. independente de terem dinheiro para provar isso exaustivamente? Ou será que a diferença crucial aqui é justamente essa capacidade financeira de montar um caso tão robusto, tão bem documentado com mais de 100 exames? Fica essa impressão, que é destacada dos materiais, de que talvez o tamanho da conta bancária possa influenciar o tratamento recebido. É uma tensão desconfortável, né? É uma tensão clara, porque, por um lado, olhando tecnicamente, a decisão sobre o Collor foi fundamentada. Tinha as provas médicas amplamente comprovadas, segundo o ministro, tinha a idade, tinha a necessidade de um tratamento específico, e tudo isso está previsto na lei e teve o aval da PGR. E o STF tem critérios para negar também, né? Não é automático. Exato. O Supremo costuma negar se o crime foi com violência ou grave ameaça, ou contra dependentes, por exemplo. Então não é um direito garantido só por ser idoso ou doente. Precisa analisar o caso concreto. Então, para a gente resumir o que as fontes nos mostram, temos uma decisão judicial que tecnicamente seguiu os passos legais, se baseou em provas concretas sobre a saúde e a idade do Collor, como a lei permite. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, esse caso específico, por toda a repercussão e pelo perfil do envolvido, acaba iluminando de uma forma bem desconfortável essa percepção, essa possibilidade de que o status e os recursos financeiros possam, na prática, facilitar o acesso a direitos. Direitos que, em teoria, deveriam ser igualmente acessíveis a todos em situação parecida. Fica aquela sensação de dois pesos, duas medidas, que as fontes mencionam. Pois é. E aí fica a reflexão final que esses materiais nos provocam. A gente está vendo só a lei sendo aplicada a um conjunto específico de fatos muito bem documentados, como deveria ser. Ou será que esse caso, por ser quem é e pelos recursos todos envolvidos, expõe talvez uma falha no sistema? Uma falha onde a capacidade financeira acaba, na prática, influenciando a aplicação de direitos fundamentais como o direito à saúde dentro do sistema prisional. E mais ainda, né? Que mecanismos poderiam ser criados ou aprimorados para garantir que essas considerações humanitárias, que são justas, sejam avaliadas de forma realmente equitativa para todo mundo, com ou sem recursos para apresentar 130 exames. E aí, qual a sua opinião? Deixa seu comentário e, se não está inscrito no nosso canal, será uma honra para nós tê-los aqui. Até o próximo vídeo.